Depois, quando a Oligás deixou de ser separado, voltou a participar de Construções e Comércio Camargo Corrêa, né, a presidência, a vice-presidências, tinha que ter conhecimento, porque isso é inevitável. Por exemplo, o senhor mencionou já o nome do senhor João Auler, que ele repassou os contratos. Ele tinha conhecimento? O João Auler tinha conhecimento porque ele participou no passado, né, e conheceu as pessoas no passado. Então, não tenho dúvida que conhecimento ele tinha. O senhor mencionou também o nome do senhor Dalton Avancini. Ele tinha conhecimento? Tinha conhecimento. Consta aqui, ele é uma das pessoas que assinaram esse contrato de consultoria, o primeiro contrato. Sim. Ele soube depois que esse contrato ia ser utilizado para liquidação das propinas? Sempre. Nada era feito sem conhecimento. A nossa corporação é grande, então dificilmente uma pessoa só toma uma decisão para efetuar um pagamento, seja o que for. Existe até um processo extremamente delicado para aprovação de pagamento. Consta aqui depois nesses aditivos, Marcelo Stulini Bisordi assinou o aditivo da Costa Global. No caso foi segunda assinatura. O Marcelo, ele é vice-presidente institucional, não trabalhava com a área de Oligás, não convivia com o que acontecia na Petrobras, e não é do meu conhecimento que ele saiba qual é a finalidade do contrato. Ele não sabia que esses contratos aqui de milhões aqui eram 2 milhões e 200, valor pendente de pagamento? Isso aí é porque esse contrato tinha um revestimento de consultoria, que é plausível, é um valor compatível com uma consultoria no mercado de óleo e gás. O seu substituto no óleo e gás, quem foi mesmo? No caso foi o próprio Dalton, né, até ele vir a ser presidente da corporação. E quem ficou lá foi Paulo Augusto, que sabia que era o diretor de operações, que ficou tocando os contratos. Num dos seus depoimentos, lá constou o seguinte, que indagado dentro da estrutura hierárquica da empresa Camargo Corrêa sobre o grau de conhecimento e participação dos funcionários geral nas fraudes nos pagamentos de propinas, afirma que havia conhecimento e participação nos ilícitos desde a diretoria executiva até a presidência executiva da Camargo Corrêa. Isso. É isso? São diretores e o presidente. Os diretores dos outros setores sabiam? Não, porque eles praticamente não tratavam, nem conheciam as pessoas dentro da... Então, por exemplo, os negócios de energia não eram de conhecimentos do setor de óleo e gás e vice-versa. O Conselho de Administração? O Conselho de Administração não sabia de propina, pelo menos pelo meu conhecimento. Eu até cito isso de uma forma clara. Por que motivo, né? Porque do jeito que isso já vinha, a forma com que se liquidava através de contratos de consultoria, e esses contratos, a grande maioria, com serviços majorados, então eram de serviços existentes e com serviços majorados, né? Existem muito poucos casos de um contrato que é 100% sem serviço. Então, eu diria que a propina dentro da Camargo Corrêa era um custo para a questão da Petrobras. E a gente não discutia. Ele era um custo que representava 1% do contrato. E eu tinha custos que representavam 30%, 40% do contrato, e nem esses de valor tão grande eu chegava a discutir com o Conselho, quanto mais de um valor que não é representativo. Mas não tinha um risco do senhor fazer esses pagamentos, ainda que através desses subterfúgios, do senhor ser responsabilizado depois dentro da Camargo Corrêa por fazer esses pagamentos? Vamos dizer, sem que isso fosse formalizado ou colocado isso de uma maneira mais clara dentro da Camargo Corrêa? Veja bem, eu acho que se eu tivesse que tomar a decisão de fazer um combinado, possivelmente eu ia recorrer a ter amparo o máximo possível dentro da estrutura. Como eu herdei essa situação dentro da empresa, né, eu não tive uma preocupação com relação a isso. Então eu não posso afirmar que não seja do conhecimento, mas o que me leva a crer que não é do conhecimento são dois fatores. Um, porque isso era um índice, era custo. E segundo, porque a empresa
estava passando ainda por uma situação desgastante, que foi uma operação anterior, na qual fez com que a empresa mudasse alguns procedimentos. E isso afastou, acho que qualquer tipo de discussão a esse respeito. Mas é muito difícil para mim falar se tenho conhecimento ou não. Do meu ponto de vista, isso nunca foi discutido, nunca foi debatido. Se quisessem depois, vamos supor, uma situação hipotética, culpar o senhor exclusivamente sobre essa propina, o senhor tinha alguma forma de comprovar que os outros estavam envolvidos? O que eu posso informar é exatamente isso que eu falei. Isso me foi passado, eu tenho os dados de quem me passou, como foi passado, a data que isso foi feito. Eles me apresentaram pessoas, me apresentaram contratos. Alguma coisa por escrito, o senhor tinha? Pegou alguma segurança? Alguma coisa dessa segurança específica não. A minha segurança é todos os... eu assumi em 2009. Certo. De 2009 para frente, a Camargo não teve mais nenhum contrato com Petrobras. E todos os contratos referente à propina, só houveram 3 aditivos posteriores à minha entrada. Então, assim, todo esse histórico já existia dentro da empresa. Os acionistas tinham conhecimento? Eu acredito que não. Tem uma afirmação, salvo engano, do senhor Alberto Youssef, no sentido de que o senhor ou o senhor Adalton teria informado ele que os acionistas tinham conhecimento? Houve alguma coisa assim? O senhor Alberto Youssef, ele era um cobrador contumaz, ele tinha uma capacidade de cobrança muito forte. E ele tinha muita criatividade, ele trazia várias soluções para viabilizar pagamento. E muitas dessas soluções, por nós, foram reprovadas. Então ele trouxe, por exemplo, MO, como uma empresa que eu podia celebrar um contrato para efetuar um pagamento. Ele trouxe outras empresas, as quais não foram aprovadas, vamos chamar assim, dentro da Camargo Corrêa, porque eram empresas muito frágeis. E chegava em alguns momentos que eu tinha que chegar para ele e falar, existe um impedimento para eu te fazer o pagamento. Ele falava, mas eu te trago a solução, você não quer? Eu estou chegando à conclusão que você não quer me pagar. E aí a frase que a gente colocava era do imponderável. Existe algo acima de mim que manda eu ser zeloso, que pede para eu não fazer o pagamento, e a gente colocava dessa forma. Mas em nenhum momento, da minha parte, eu tratei isso com os acionistas. Especificamente o contrato da Repar e da Renest, como foram feitos os repasses para o senhor Alberto Youssef? Na Repar, foram feitos através... A Repar e a Renest, eles tiveram um período similar de acumulação de repasses. Uhum. Porque o contrato da Repar, ele iniciou com um projeto de engenharia que tinha que ser desenvolvido pela Camargo Corrêa e pela Promon. Então isso demandou um tempo para o início da obra e para os grandes faturamentos. Então as duas obras se aproximaram muito. E aí passaram-se a se utilizar os mesmos veículos. Então, por exemplo, foi utilizado a Sanco como um veículo. Então a Sanco celebrou um contrato com a Repar de prestação de serviço, o qual foi feito um pagamento, e celebrou contrato com a Renest de fornecimento e prestação de serviço, que foram feitos outros pagamentos. Existiram contratos junto a outros prestadores de serviço, alguns da Camargo Corrêa, que foi pedido pela Camargo para que esses prestadores se entendessem com o Alberto para efetuar o pagamento, e alguns trazidos pelo Alberto que foram aprovados, uma consultoria jurídica, uma consultoria tributária, que isso acabou sendo utilizado. No caso esse, já que é mencionado na denúncia com maiores detalhes, esse da Sanco, como exatamente era, vamos dizer, não sei se eu entendi, era embutido o valor da propina nos contratos? A Sanco, ela veio num primeiro momento, e na obra da Repar, que era a obra que já tinha condições de fazer pedidos de tubo, já tinha colocado 90% dos seus pedidos no mercado com outras empresas. O que tinha restado eram 10%, que eram de materiais de baixo valor agregado e de difícil disponibilidade. Então se optou por, naquele primeiro momento, se pagar exclusivamente por serviços. Então foi feito um contrato de serviços com a Sanco,
de acho que 3.600.000 na Repar, e que isso foi repassado para a Sanco pagar para o Iusf. Tá, mas esse serviço então não foi prestado de fato? Não foi prestado. O segundo foi na Renest. Como na Renest nós tínhamos recebido as ordens de compra, já tínhamos a delimitação, se condicionou a Sanco, numa reunião entre Roberto Iusf, Márcio Bonilho, eu e o Dalton, que ela fizesse fornecimentos à Camargo com preços abaixo daqueles preços que a Camargo tivesse de cotação, senão a compra não ocorreria. Tá? A Camargo deveria ter uma vantagem. Até porque a Sanco era uma empresa ainda que deveria ser testada numa performance dessa monta. E nessas condições ficou estabelecido que deveríamos achar, através deste fluxo, formas para pagar o Alberto. E isso foi feito através de novas emissões de faturas de serviço que foram feitas pela Sanco. Serviços que não foram prestados? Que não foram prestados. E nas mercadorias, no fornecimento do material desses tubos, não houve superfaturamento também? Não. Esses preços, a Sanco ela tinha um preço extremamente competitivo, porque o mercado nacional estava tomado e ela começou a fazer importação de tubos da China e de outros locais, e ela tinha um preço efetivamente mais baixo. Vale aqui uma ressalva, a hora que eu falei que o faturamento não tinha um respaldo de serviços, entre o preço de venda da Sanco ela não me entregava pura e simplesmente um tubo, ela tinha alguns processos que ela tinha que fazer para me entregar a tubulação, que eram serviços. Tá. Mas isso eu entendo que estava coberto no preço de venda da tubulação. Então esses contratos de serviços não tinham serviços reais remunerados ali? Não. E essa reunião, o senhor mencionou, participou o senhor, Roberto Iusf, o Dalton Avancini e o Márcio Bonilho. Exato. Isso foi discutido claramente na reunião, que haveria essa simulação, então, de contratos? Sim. E o que foi explicado para o senhor Bonilho, para que serviria esses valores? Foi falado ali abertamente que isso era propina? Como é que era? Isso foi trazido, como a Sanco foi trazida pelo Iusf, né? Na verdade, o que se falava é que o Iusf se entenderia com a Sanco com relação aos pagamentos, né? Falar que houve ali isso vai ser feito 1% para ser pago ao Paulo Roberto e ao PP, não foi dessa forma, mas ficou subentendido que existia sim um benefício que ele tinha que transferir ao Iusf, né? Isso ficou determinado. O senhor mencionou desses pagamentos da propina, o senhor mencionou que eram destinados ao PP também, ao partido ou agentes políticos específicos dentro do partido? Eu não sei lhe falar, porque, na verdade, o que aconteceu? Com a existência tanto dos operadores, a gente não fazia interlocução com políticos. Então, quem fazia esse trabalho eram esses operadores. Então, eu não tinha noção de quem efetivamente era beneficiário ou não. Eu sei que representava a entidade PP por ouvir falar ali, né, até ouvi do próprio Paulo Roberto uma vez. Mas nunca de identificar assim, quem é que seja o beneficiário. E esses valores repassados ao senhor Alberto Iusf eram só para o PP ou eram para outros partidos também? Que eu saiba, só para o PP. No caso da diretoria de serviço, o senhor mencionou que ia para o PT, é isso? Exatamente. E quem que operava pelo PT esses valores? Ou o senhor tratava diretamente com o Renato Duque? Não, eu tratava com o Júlio Camargo. Eu só tive no tema propina, eu tive uma única reunião com Renato Duque e Pedro Barusco, na residência do Dr. Júlio Camargo, no qual esse assunto foi abordado pela única vez. E a partir dali foi falado, quem trata deste tema com você é Júlio Camargo. Então, a partir desse momento, eu só voltei a falar com o Renato Duque sobre propina o dia que ele saiu, que ele me pediu para fazer o faturamento através da empresa de consultoria. Mas por que o senhor disse que ia para o PT? Ele foi falado isso? Porque em determinada ocasião, também citada na minha delação, por volta acho que de 2010,
Eu fui procurado pelo senhor João Vacari, tesoureiro do PT, que me chamou para um encontro, e nesse encontro ele me informou que tinha consciência que nós estávamos atrasados com os pagamentos junto à área de serviços, que a área de serviços tinha obrigação de repassar pagamentos para o Partido dos Trabalhadores, se eu não desejava fazer o repasse direto ao partido através de doação eleitoral. Eu, Camargo Correia. Eu comuniquei a ele que essa decisão não cabia a mim, levei internamente para a área institucional nossa, que é responsável por doação, e não teve andamento, porque com certeza a Camargo não faria uma operação dessa. Mas antes o senhor não tinha conhecimento dessas reuniões, por exemplo, com Júlio Camargo, com Renato Duque, Pedro Barusco? Escutava falar. A gente sabia que o Renato Duque era uma indicação do PT, mas assim, volta a falar, a gente tinha uma distância muito grande dos partidos políticos, né? A gente tratava exclusivamente com Petrobras, né? Não que seja necessário o senhor lembrar o valor exato, mas aqui no seu depoimento na polícia, o senhor mencionou que entre 2007 e 2012, a Camargo teria pago cerca de 110 milhões de reais em propinas. Isso. Seria aproximadamente isso? Isso foi o que eu citei ali anteriormente, mais ou menos 63 milhões para a área de serviço e 47 para a área de abastecimento. O Ministério Público afirma que esses contratos que a Camargo conseguiu junto à Petrobras teria havido um ajuste na licitação no âmbito de um cartel. O senhor pode me esclarecer se isso é correto ou não? O que o senhor sabe disso? Eu recebi essa informação do diretor anterior de óleo e gás, do Leonel Viana, que quando eu entrei para assumir, já havia ocorrido a licitação da Renest. A licitação da Renest teve vários bids e rebids, mas já havia ocorrido, e ele me informou que aquela licitação havia sido direcionada pelo mercado a Camargo Correia, assim como a Repar também assim havia sido feito. E que não tinha mais, a frase dele, não tem mais nada no horizonte a ser discutido com o mercado, o que nós temos é que tocar esses contratos que nós já temos na carteira. Então, através desta informação, eu fiquei sabendo. Independente disso, a gente ouvia no mercado que existia, sim, um entendimento de mercado com relação às concorrências da Petrobras. Ouvia como assim? O senhor pode ser mais claro, mais específico? Ouvia de quem? Que tipo de coisa que ouvia? A Petrobras estava licitando um volume de projetos muito grande e não se acreditava que existisse capacidade integral no mercado. Então, existiam sempre movimentos das empresas em procurar se associar. Então, por exemplo, nos dois projetos que a Camargo ganhou, tanto da Repar quanto da Renest, independente da Camargo ter feito, como me disse Leonel, um acerto de mercado, eram dois projetos de grande monta que precisavam de uma engenharia muito forte. Então a Camargo fez um consórcio com duas empresas de engenharia para cada que ia ser vital. Para projetos que a gente identificava no futuro, então a hora que a gente olhava o planejamento de longo prazo da Petrobras, a gente começou a descobrir que, por exemplo, iam ter processos mais técnicos. Então a gente procurou a Toyo para tentar fazer uma parceria, procurei a Odebrecht para fazer uma parceria em projetos onde a disposição de caixa deveria ser maior. Então você pega parceiros com capacidade de caixa maior, e quando você discutia esses consórcios, né, você ouvia falar sempre que ia se tentar se fazer um acordo de mercado, como havia sido feito no passado. Um acordo de mercado na licitação? Uma empresa dando cobertura a outra, é isso? Ou não? Eu acho que às vezes necessariamente não precisa ter uma cobertura, mas é a empresa evitando de disputar com cobertura, ou às vezes não participando do bid. Dessas reuniões mesmo, o senhor nunca participou? Não. E quem é da Camargo aqui nessas reuniões? O senhor tem conhecimento? Depois que nós assumimos, houve, acho que, uma tentativa que me foi relatada pelo Dalton, na Comperge, de um entendimento de mercado, mas que não progrediu porque eram muitos projetos e muitas empresas. E quem foi pela Camargo nessa reunião? Foi o Dalton.
E desses ajustes das obras da Renest e da Reparo, o senhor tem conhecimento? Quem foi pela Camargo participar desses ajustes? Quem me informou foi o Leonel Viana, eu tenho certeza que deve ter sido ele que participou. Depois que houve o início dessa, essa que chamam em Operação Lava Jato, a prisão do Alberto Youssef, que surgiram essas notícias do envolvimento da Camargo Correia, o que foi feito dentro? Foi feita alguma coisa dentro da empresa? Tirando o pânico do primeiro momento, né, que nos vermos envolvidos a uma situação como essa, a empresa já possuía, ela vinha intensificando, já fazia um tempo, alguns processos de compliance. Esses processos foram intensificados, com certeza, até porque é natural, só que compliance de processos, né, e não de grandes atividades, até porque elas não são de conhecimento da... Sim, mas, por exemplo, o senhor Dalton foram chamados no Conselho de Administração, ou foi feita alguma auditoria interna? Não, eu até tenho um desconforto que no ano de 2014 eu participei de uma única reunião do Conselho de Administração no mês de fevereiro. Dali para frente eu não fui chamado a mais nenhuma reunião do Conselho de Administração. Ninguém se preocupou vamos dizer, o senhor e o senhor Dalton aparentemente estavam diretamente envolvidos, mais diretamente envolvidos, e outros eventualmente ali, mas ninguém se preocupou em chamar o senhor ou o senhor Dalton a responsabilidade dentro da empresa. Houve propina, não houve propina, o que aconteceu? Vamos abrir um processo eventualmente de demissão do senhor Dalton. A única atitude que foi tomada foi a discussão com advogados contratados com relação ao processo da operação, como é que a gente enxergava e quais eram os impactos que poderiam gerar para a empresa e para nós. A contratação de advogados foi pelo senhor Dalton, pela empresa? No primeiro momento pela empresa, e mais à frente aí cada um acabou tomando seu caminho. Então ninguém dentro da empresa se preocupou em responsabilizar o senhor? Durante aquele período não, depois do evento de novembro, que foi a nossa... eu fiquei sem comunicação e hoje ainda continuo sem muita informação do que está ocorrendo lá internamente, né? O senhor permanece com o vínculo empregatício? Ainda estou com o vínculo empregatício e estou buscando um entendimento com a empresa que eu quero romper o vínculo empregatício, porque eu não tenho, eu enxergo que para mim não é mais salutar eu manter o vínculo empregatício para o meu momento atual. A companhia tem regulamentos que prevêem essa situação específica de pagamento de propina a agente público por algum empregado? Ela tem um código de ética, mas que é um pouco amplo no que tange a esse tipo de coisa, penalizações e assim, eu enxergo também uma dificuldade aí sem saber exatamente aonde pontuar, da empresa buscar qualquer tipo de responsabilização. Volto a repetir, eu herdei uma situação eu dei continuidade a algo que já existia. Então, assim, eu posso ter sido um veículo de transição, mas não um veículo de implantação. O senhor praticou algo, então, que não era exatamente fora da política da empresa, é isso que o senhor está me dizendo? Se o senhor considerar que eu herdei uma situação que pode ser considerada política da empresa, sim, mas eu não posso lhe informar que isso é uma política empresarial. Eu diria que é mais uma política de mercado. O senhor sabe se era só a Camargo que pagava propinas para as diretorias, ou as outras empresas faziam isso também? Não pelo que o senhor sabe agora, né? Existem vários processos e tudo, mas na época o senhor tinha conhecimento? De novo, nessas reuniões que a gente tinha com outras empresas, às vezes ou buscando consórcio, isso era falado, sim, era comentado. Quem comentou, por exemplo? Por exemplo, o Márcio Faria do Odebrecht comentou, e assim, o Ricardo Pessoa da UTC comentou, e todo mundo tinha um desconforto com relação até a comentar,
né? No fim do dia, embora seja mais ou menos aquela situação que eu lhe comentei, embora seja uma situação que você começa a conviver e você passa a achar até normal, na verdade isso gera um desconforto na hora que você avalia. Então existia assim uma reclamação muito grande com relação, até porque os valores passaram a ser extremamente vultuosos, né? Embora a gente fale de percentual baixos, mas 1% sobre uma obra de 3 bilhões é um valor significativo. O pagamento lá fora foi feito? De forma alguma. Consta também uma referência que o senhor também teria recebido valores? Na verdade, o que ocorreu? Quando da contratação da Sanco, quando me trouxe a Sanco, o Alberto Youssef, e a Sanco se viabilizou tecnicamente dentro da Camargo, abriu um mercado para a Sanco, justamente o motivo que levava a Camargo a ter restrições para contratar a Sanco. A partir do momento que a Camargo contratou, abriu o mercado para a Sanco, ela passou a ganhar a possibilidade de fornecer a vários. E aí o Alberto Youssef me ofereceu um partilhamento das comissões de venda que ele ganharia da Sanco. Não me foi informado por ele quanto seria isso. A única coisa foi assim: puxa, ó, você ajudou a abrir mercado, eu estou ganhando comissão da Sanco, eu vou partilhar essa comissão com você. E isso acabou ocorrendo. Isso não era parte, então, dos valores da propina do abastecimento? Não. E quanto que o senhor ganhou aproximadamente de comissões nesse? Do Alberto Youssef, R$500 mil. Por hora, acho que as indagações do juízo são somente essas. Eventualmente posso fazer alguma mais ao final, passo ao Ministério Público. Só fazer uma interrupção aqui por causa do tamanho do áudio.